início do meu R1 de clínica médica, eu tinha muita dificuldade para me locomover no complexo hospitalar do HC. Eu fiz esse vídeo com a expectativa de poder ajudar outras pessoas também no início da residência. Tendo uma visão inicialmente aérea do complexo hospitalar do HC, nós temos que o primeiro prédio, logo aqui no início, é o Instituto da Criança. Esse prédio maior aqui é o Instituto Central. E logo ao lado dele nós temos o PAMB, que é o prédio dos ambulatórios, que é onde acontece a quase totalidade dos ambulatórios. Já no Instituto Central, nós temos a maioria das enfermarias, das UTIs se encontram aqui. O PAMB é conectado por uma ponte que o liga ao INCOR, que é esse prédio aqui, e também o liga ao ICESP, que é esse prédio gigante. Aqui, essa rua, da qual nós estamos falando, que é a principal entrada, é a rua Doutor Enéas de Carvalho. E essa rua aqui de trás, que é uma rua paralela a Enéas de Carvalho, é a rua Ovídio Pires. Aqui, antes do Instituto Central, nós também temos um INRAD. E existe uma rua aqui na lateral do INRAD que conecta a Enéas de Carvalho com a Ovídio Pires. Então, nós podemos também descer essa rua para ter acesso a esse prédio aqui, que é a moradia dos residentes, e ao prédio administrativo do Hospital das Clínicas. Além do mais, na Ovídio Pires, nós também temos acesso para entrar ao PAMB. O acesso dos residentes ao PAMB é por aqui, pelo Ovídio Pires. Pela Enéas de Carvalho só podem entrar pacientes, então é bom se atentar a isso. Já descendo uma rua, logo aqui do lado do prédio administrativo, nós vamos ter acesso tanto ao IPQ quanto aqui ao SEAC, que é o Centro de Atendimento do Colaborador. E aqui nós temos esse prédio que é o IOT, que é o Instituto de Ortopedia. Bom, essa é uma visão geral. Aqui, vendo já em termos de mapa, nós podemos pensar da seguinte maneira. Quem mora, por exemplo, na Oscar Freire, que é essa rua aqui, para ter acesso ao complexo, vai subir a rua Teodoro Sampaio, que é uma das ruas principais da região, e vai virar à direita, para ter acesso a Enéas de Carvalho. Além disso, eu esqueci de falar na figura anterior que logo aqui à direita nós temos a Faculdade de Medicina, que nós podemos ver está aqui. Correto. Então, quem tem acesso ao complexo hospitalar pela Teodoro ou vem de metrô, já que também o metrô deixa a pessoa mais ou menos nesse ponto, vai ter que percorrer tanto o caminho passando pelo o Instituto da Criança, depois o INRAD, para ter acesso ao Instituto Central, que acontece grande parte das atividades, ao PAMB, ao INCOR e aos demais prédios. Eu tirei alguns prints do Google Maps para a gente ver como é andar dentro do complexo. Então aqui essa primeira foto é de quem está chegando pela Teodoro e virando no sentido da Enéas de Carvalho, chegando pelo Instituto da Criança. Logo aqui a pessoa vai ver a portaria do Instituto da Criança e basta continuar indo reto pela calçada. Aqui mais uma foto, né, do Instituto da Criança com as portarias. Perfeito. Ao prosseguir caminhando, conforme nós tínhamos visto,
a gente vai se deparar com o INRAD, que é um Instituto de Radiologia, que é esse prédio bem bonito. Aqui é aquela rua que eu comentei, que nós podemos descê-la para ter acesso àqueles outros prédios, certo? Essa é a rua. E para continuar, nós devemos continuar andando após ver o INRAD para chegar no Instituto Central. Aqui é a placa que nós vamos ver quando estivermos de frente para o Instituto Central. E aí, para entrar até ele, basta percorrer o caminho até a entrada. Você vai se deparar de frente com o Instituto Central, que é esse prédio bem cinza, e logo aqui é a entrada. Aqui, eu achei interessante, é uma visão aérea do Instituto Central. Como ele é um prédio bastante importante, eu acho que nós devemos falar sobre ele com mais detalhes. Então, a divisão do Instituto Central, do Instituto Central, ela tem a ver com o alfabeto. Logo, ele foi dividido em norte, sul, direita e esquerda, mas isso levando em consideração o alfabeto francês. Então, nesse sentido, nós temos que é norte, que em francês é nord. Já nesse sentido, nós temos sul, que em francês é sud. Para cá, nós temos o G, que em francês é gauche, que significa esquerda. E, nesse sentido, nós temos o D, que em francês significa droite, que é direita. Correto. Lerando essa disposição das letras do alfabeto, aqui nós vamos ter o setor GN, ou seja, para a esquerda e para a norte. Aqui nós teremos o setor GS, para a esquerda e para o sul. Aqui o setor DN, para norte e para a direita. E aqui o setor DS, para a direita e para sul. Bom, então, por exemplo, no 11º andar nós temos a UTI G11GN. No 9º andar nós temos alguma enfermaria, algo no sentido 9GN. Então, você consegue se localizar primeiro pelo número que é o andar e segundo pelas letras do alfabeto. Agora, essas denominações valem para os prédios da lateral. No prédio central, nós vamos encontrar as seguintes unidades: AA, AB, CC, EE e FF, que não tem relação com a questão de ser esquerda ou direita, norte ou sul. Pensando em termos do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G. Depois nós temos o N, né? E depois o S. Então, a lógica seria mais ou menos a seguinte. Nos prédios laterais, nós temos as denominações já faladas, né? GN, GS, D, N, DS. Bom, aí pensando em termos de alfabeto, você tira o D, tira o N, tira o S e tira o G. O que sobrou para o meio, então, é o A, o B, o C, o E e o F. De tal forma que essas são as unidades. Então, por exemplo, no 4º andar, nós temos 4CC, que é a UTI do pronto-socorro. Então, essa é mais ou menos que é a lógica das letras, né? Outra coisa importante para a gente falar nessa figura é a conexão do PAMB com o Instituto Central. Aqui nós temos o PAMB e, ao seu lado, o Instituto Central.
É importante saber quais são os andares que vão conectar o Instituto Central ao PAMB. Sempre são os andares ímpares. Então, para você cruzar do Instituto Central para o PAMB, ou vice-versa, você precisa estar no andar ímpar, ou seja, no primeiro, no terceiro, no quinto, no sétimo ou no nono andar. Lembrando que o nono andar tem a ver com o centro cirúrgico. Então, se você não estiver indo para lá, você vai cruzar no primeiro, terceiro, quinto ou sétimo. Outra coisa importante do PAMB é que no -1 dele, no subsolo, é onde encontra o Paleta, que é o restaurante onde os residentes podem almoçar, jantar, enfim. E, além disso, o PAMB é um instituto que possui uma conexão tanto com o INCOR quanto com o ICESP. E essa conexão, ela se dá no 6º andar. Então, caso você precise chegar em algum desses dois outros institutos, basta ir para o 6º andar do PAMB que você consegue fazer o trânsito todo interno para chegar nos outros institutos. Outro ponto importante de conexão em termos de instituto é o primeiro andar do ICHC. A partir do primeiro andar, você consegue também chegar no IAT. É importante saber isso em caso de transporte de pacientes, ou, por exemplo, quem for passar no cuidados paliativos do ICHC, a enfermaria deles fica no IAT. Então, pode ser que você também tenha que transferir algum paciente que esteja em alguma UTI ou a enfermaria do Instituto Central para o IAT, e isso vai ser feito a partir de um túnel do primeiro andar. Certo. Aqui, quando a gente prossegue andando na rua, né? Depois do ICHC, nós vamos nos deparar com o prédio dos ambulatórios. Lembrando que essa entrada do prédio dos ambulatórios, pela Enéas de Carvalho, ela é somente para pacientes. A entrada para os residentes é pela aquela outra rua que eu mostrei, a Ovídio Pires. E esse, como se fosse esse túnel, é o que conecta o PAMB ao INCOR e ao ICESP. Basta você estar no 6º andar do PAMB que você consegue ter acesso. Então, para transporte de pacientes, é sempre feito interno por esse túnel. E saindo do 6º andar do PAMB, você vai chegar no 2º andar do INCOR. Outra coisa importante, né? Aqui é o PAMB, como nós já vimos. Aqui é a passarela. E logo aqui, se você também quiser atravessar a rua para ter acesso direto, logo aqui você vai encontrar o INCOR, como nós vemos nessa imagem, Instituto do Coração. Essa entrada pode ser, os residentes podem entrar, não tem problema nenhum. Dentro do INCOR, é importante notar que tem o Banco Bradesco, tem inclusive gerente e tudo mais. Então, caso alguém precise resolver alguma burocracia do Bradesco, tem essa facilidade. Já aqui, voltando um pouco, a gente estava no Instituto Central, né, lá na frente. Voltando um pouco aqui em direção ao Enraide, para a gente retomar aquela rua, a rua número 1, que dá acesso ao Ovídio Pires, né, que também vai ser importante. Antes de falar dessa rua, eu queria comentar dessa entrada aqui do INCESP. Essa entrada, ela é possível para os residentes. E a partir dessa entrada, você consegue se conectar, chegar ao 3º andar do Instituto Central. E por que é importante esse macete? Porque nos estágios de UTI ou pronto-socorro, nos quais nós temos que usar privativo do hospital, um privativo geralmente verde ou azul, você pega esse privativo no 3º andar. Então, vamos supor que você vá na UTI do 11º andar no seu estágio.
Ao invés de você entrar pelo Instituto Central, que você cairia no 5º andar dele, a entrada tradicional, você entraria pelo 5º andar, descer 2 andares até o 3º para pegar o seu privativo e depois ir para o 11º andar, você pode cortar caminho entrando por essa lateral do INRAD. Por ela você já sai no 3º andar do Instituto Central, já troca seu privativo e já pega o elevador ou para ir para a UTI no 11º andar, ou se não, sobe de escada para ir para o andar do pronto-socorro, que é o 4º andar. Então é bom se atentar a esse macete. Aqui, novamente, a entrada. Essa entrada nós temos acesso, se eu não me engano, os pacientes também. E aqui nós vamos percorrer agora o caminho descendo essa rua. Aquela rua que eu mostrei na imagem anterior é exatamente essa. Aqui está o INRAD. Quando nós descemos ela, nós podemos virar aqui para a esquerda. Aqui ainda é o prédio do Instituto Central. E caminhando mais à frente, nós vamos encontrar o PAMB. Aqui é a entrada dos residentes pelo PAMB. Então, sempre nós vamos entrar por aqui. Aqui é a Avenida Rebouças, né? Que é uma avenida famosa, muita gente mora aqui nos arredores. Esse prédio aqui é a moradia dos estudantes, dos residentes, perdão. É a moradia. Logo aqui do lado, atrás, aqui nós temos uma praça. Aqui nós temos uma praça. E logo aqui atrás nós temos o prédio administrativo, que é um prédio que nós não temos tanto contato assim. É mais onde fica a diretoria clínica do complexo hospitalar. Quem vai ter contato nesse prédio é quem for fazer o eletivo de cuidados paliativos. O cuidados paliativos do Instituto Central, o núcleo teórico dele fica no prédio administrativo, se eu não me engano, no 6º andar, e a enfermaria do cuidados paliativos do Instituto Central fica no IAT. Então, a enfermaria fica aqui e o núcleo teórico, onde acontecem as discussões de caso, no prédio administrativo. Agora, outros pontos importantes a partir dessa imagem. Aqui, então, nós temos o PAMB, aqui a moradia. Nós temos essa rua logo em frente ao PAMB, que nós podemos descê-la. Aqui nós vamos chegar ao IPQ, o Instituto de Psiquiatria. Nós podemos ter acesso a ele, por exemplo, quem for rodar como eletivo na geriatria, a geriatria faz interconsultas. E algumas interconsultas no IPQ. Eles têm uma enfermaria mais com perfil de idosos e tudo mais, então acaba tendo que ir no IPQ nesse sentido. E logo aqui do lado, atrás do prédio administrativo, nós temos o SEAC, que é o Centro de Atendimento ao Colaborador. Aqui, nesse centro de atendimento, acontecem algumas coisas importantes. Por exemplo, o residente, qualquer residente do HC tem direito a passar com um psiquiatra, que é como se fosse um ambulatório só de residentes, né? Gratuito. Além disso, se o residente tiver com alguma intercorrência aguda, né? Tal como alguns tiveram Covid, ele deve procurar o SEAC, onde acontecerá a avaliação médica e afastamento do residente, se houver necessidade. Então, também é um local importante da gente saber. Aqui, aquela praça que eu tinha comentado, né, na figura, que é essa praça aqui, que fica logo em frente ao prédio administrativo. Aqui nós temos o prédio administrativo e aqui nós temos uma praça, do lado do restaurante Flight.
E essa aqui é a imagem da praça. A praça chama Adib Jatene. Tem banquinhos e tudo mais. Aqui a imagem da entrada do Centro de Atenção do Colaborador, para vocês conseguirem identificar, caso seja necessário, a entrada por aqui. E aqui o Instituto de Psiquiatria, que aquela rua do lado do prédio administrativo e da moradia em frente ao PAMB, basta você descê-la que você também vai ter acesso ao Instituto de Psiquiatria. Agora, por fim, ao início do vídeo, eu comentei sobre a entrada das pessoas que chegam pela a rua Teodoro, ou que chegam de metrô. Agora, para as pessoas que moram nas ruas abaixo do complexo, né, como a Rua Alves Guimarães, aqui abaixo dela tem também a Cristiano Viana, tem várias ruas, a João Moura, aqui a Capote Valente, aqui a Oscar Freire. O que eu queria frisar agora é o seguinte: as pessoas que moram nessas ruas depois da rua Arthur de Azevedo, elas podem ter um outro acesso ao HC. Então é isso que nós vamos ver agora. Primeiro, você vai caminhar da sua rua até a rua Arthur de Azevedo e vai subir ela até chegar nessa esquina de entrada que tem a Atlética do lado. Aqui então, a Atlética da Faculdade de Medicina da USP e a Arthur de Azevedo, você vai notar que ela vira a Ovídio Pires. E aí é uma ladeira que você pode subir. Tá vendo? Você sobe ela. E logo aqui no final dela, você já vai ver o IOT de ortopedia, né? O Instituto de Ortopedia. E aqui é aquele mesmo caminho. Para chegar no Instituto Central, você pode subir a Rua 1. Aqui você verá o INRAD. Tem a possibilidade de entrar pela entrada aqui do INRAD. Tem essa entrada lateral que sai internamente aqui, sai no terceiro andar do ICHC. Basta você percorrer um trajeto específico, ou se não, se você quiser, você pode prosseguir andando até chegar na entrada do ICHC. E aí você vai chegar inicialmente pelo 5º andar, quando você entrar, que é um andar que tem lanchonete e tudo mais. Agora, se você estiver vindo da sua casa, subindo aquela ladeira da Ovídio, em direção ao PAMB, basta você ir reto, que você também chegará ao seu destino final. Bom, eu acho que era isso. Eu acho que teria me ajudado se alguém tivesse mostrado assim, dessa maneira. Eu espero que possa ajudar outras pessoas. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários.